Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Altíssimo Deus, querido Pai, toma frente, Senhor, desse ensinamento, manifesta o teu poder, a tua glória, abra a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, esclarece, Senhor, a nossa mente diante da tua palavra. Eu quero um milagre para a honra e glória do teu reino, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bendito e santo é aquele que nos chamou, nos trouxe até esse lugar, para que pudéssemos aprender da tua santa palavra. Amém? Então, na última aula, nós estudamos acerca do tabernáculo, certo? Se fôssemos continuar estudando acerca do tabernáculo, a gente ia precisar de pelo menos aí mais umas 4 aulas para estudar elemento por elemento. O receptório, tá? O castiçal principalmente. Então, porque cada elemento tem a sua representação, também a sua história e o seu significado. Se a gente for colocar as devidas aplicações daquele tempo, nessa época, nós vamos precisar de pelo menos 4 aulas aí para fazer isso. Mas, como o foco não é esse, fica aí o adendo para vocês, despertar essa curiosidade e depois estudar cada um dos elementos do tabernáculo. Fica aí a lição de casa para vocês poderem despertar essa curiosidade. Qual que é a representação do castiçal? Da 7 lâmpadas. Por que 7 lâmpadas? Curiosidade que você tiver. Tinha que acender que hora, tinha que apagar que hora. Quais eram as representações? Entre todos os outros elementos. Tá certo? Tudo bem aí? Bora para segundo de Crônicas, que é a... Eita! Segundo de Crônicas, vamos lá para o capítulo 17. Por aqui que a gente... Vamos voltar. No capítulo 17, nós vamos ver Josafá e seu cuidado em instruir o povo. Nós vamos ver Josafá aqui agora. Por ele ter visto o resultado daqueles que não estavam obedecendo a Deus, e também por ter tido o exemplo de Asa, como ele estava ali andando na presença do Senhor, como Deus estava respondendo ele, então ele achou por bem, Josafá achou por bem, seguir o exemplo que ele viu que estava dando certo. Okay? Então ele pega agora e vai. Versículo 3 do 17. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, quer dizer, deuses estranhos, Antes buscou ao Senhor, Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então aqui o texto mostra que enquanto Judá está se fortificando, está buscando se aproximar de Deus, Judá que é minoria, tá certo? As duas tribos, olhando para Israel, é como se eles dissessem, eles não mudaram nada, faziam parte do mesmo povo, estavam dentro da mesma promessa. O que Deus prometeu para Israel foi para Israel inteiro, não foi só para Judá. Porém, Judá estava preservando a promessa. Israel inteiro podia bater no peito e dizer: nós temos por pai Abraão, um profeta se manifestou entre nós, nós estamos aguardando a salvação de Deus que Deus prometeu. Todos eles podiam bater no peito. Mas só quem podia dizer que tinha intimidade com Deus, quem era? Judá, a minoria, que eram aqueles que justamente estavam sendo desprezados e perseguidos pelos demais por conta do posicionamento deles de servirem a Deus. E o verso 5, algum deu 5 para mim, por favor? Só o 5. Claro. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e toda Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Você vê quem confirmou o trono? O Senhor, foi Deus. Não foi o povo que confirmou, foi Deus quem confirmou. E o povo viu a confirmação de Deus, ou seja, viu que Deus estava provando as ações de Josafá, e o povo veio junto, o povo andou com ele. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, versículo 10, perdão. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor, ou em volta de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Eita glória! Não diz que eles não tinham vontade de guerrear. Não diz que eles
estavam do lado de Josafá, mas eles tinham um limite. Podia ir até certo ponto, né? Mas não chegava ao fim, porque o Senhor colocou temor. O Senhor decidiu trazer paz. A mesma coisa que Deus fez no reinado de Salomão. Lembra que Salomão passou? Após a guerra. Avivei guerra, guerra gigante, é filisteu. E é isso, e aquilo, e é Jerusalém, e a guerra toda. Quando chegou o tempo de Salomão reinar, o Senhor trouxe paz. Aí vem 30 anos, 40 anos sem guerra, sem nada. Por quê? Porque o Senhor assim o determina. Não quer dizer que a vida de Salomão foi um ano. Porque a gente olha aqui e fala, o Senhor trouxe paz das guerras. Mas os conflitos, né, pessoais, o que a gente chama de luta, todas essas aflições, ele passou. Né? A Bíblia diz que Deus deu um descanso para ele das guerras, daquilo pesado, sabe? Daquela situação que não tinha como fugir. Deus deu descanso. Agora, as aflições do dia a dia, meu amigo, essa ainda tem que enfrentar. Jesus enfrentou, imagina nós. Ele mesmo deixou para nós. No mundo tereis. Não é bênção, não. Pelo amor de Deus, você está me assustando. No mundo tereis aflições. O que é aflição? O que é aflição? É aquele sentimento que não te deixa ter plenitude de paz. Você não está 100%. Você está bem, você está sorrindo, você está caminhando, mas você está aflito. O que é aflito? Sabe aquele sentimento de qualquer hora? É o tempo. Está sol, aí o sol fica aquela coisa mais ou menos. Aí você olha assim, toda hora que você olha para cima, você fala, vai chover. Não chove. Aí você diz assim, vai chover. Não chove. Mas está tudo indicando que vai chover, mas não chove. Mas você está com o guarda-chuva embaixo do braço esperando a chuva. Então, por mais que não chova, você está pronto. Você está entendendo? É essa preocupação de que o tempo vai mudar. Está tudo bem, está tudo legal. Eu sei que Deus está comigo, mas eu sei que Satanás está ao derreter. Está ali pertinho. Não está aqui, mas está ali, só esperando uma brecha, uma oportunidade para me arrancar a paz. Está entendendo? Então, é essa situação que a gente fala para nós. Não fica de boa 100%. Né? Vai dormir na rede, não. 24 e 48 minutos, o bicho vai pegar. Então, fica sempre alerta. Tá certo? E aí, a gente chega aqui no capítulo 18. Na aliança entre Josafá e Acabe. E tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância. E aí ele tinha que arrumar um problema, né? Tá tudo bem, tá tudo bacana demais, então ele tinha que arrumar uma confusão. Tá tudo tranquilo. Aí ele vai lá, a Bíblia vai dizer aqui, ó. Tinha Josafá riquezas e glória e abundância. Estava tudo bem. Estava próximo, estava abundante, os planos estavam dando certo. Olha aí ele vai lá e aparentou-se se aparentou-se, não é fez amizade com a Acabe. A gente ignora isso quando a gente lê. Quando a gente fala assim que ele aparentou-se com a Acabe, eles vão para a guerra e a gente se apega ao ato da guerra e a gente não. Como assim se aparentou a Acabe? Casou com a filha de Acabe. De outro jeito que se aparentar. Está entendendo? A mesma coisa que Salomão está tranquilo, agora eu sou rei, eu vou casar com a filha do faraó. Está tudo tranquilo. Tá certo? E a questão aqui não é o casamento em si, mas a aliança que ele faz agora com um. Você percebe que o povo agora, a confusão aqui era com quem? A briga aqui era com quem? Era dentro do próprio Israel, certo? Era Judá, Israel. E Acabe era rei da onde? Israel. Certo? Josafá, Judá. Aí ele vai casar com a filha do cara, das confusão. É uma coisa ruim? Relacionamento, casamento, é uma coisa ruim? Não, mas dada a circunstância, com
cuidando da filha de Deus, dentro de Judá. Ele tinha que ir lá em Israel e se aparentar a Acabe. Acabe vendo a oportunidade, porque você lembra que Josafá é amado pelo povo? Você lembra que Josafá é amado pelo povo? Mas Acabe não é. Você lembra que Acabe não é amado pelo povo? Então o que ele faz? Vou aproveitar que esse cara é bem-vindo, eu vou aproveitar que onde ele chega ele é bem recebido, eu vou aproveitar disso. Então ele trata Josafá bem, mas a intenção dele é má. Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com Davi lá atrás e Saul, não foi? A história só repete, né? Só muda os personagens, sempre a história é a mesma. Então ele, ao parecer de Josafá, nossa, eu estou conseguindo juntar o povo, eu estou conseguindo trazer a paz. A cabeça dele, o que está acontecendo? Pô, que bacana, agora nós vamos se relacionar melhor, as coisas vão ficar bem. Só que ele não sabia que o projeto de Acabe já era mal. A contaminação já estava dentro de Acabe. O mal já habitava no coração de Acabe. A intenção de Acabe já era mal. E eu te provo isso comigo. Versículo 2. Eu cabo de alguns anos, viver com Acabe, esse marido. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, fez aquele churrascão para ele, para o povo que vinha com. Que festona! Quem faz uma festa com um inimigo? Ou para alguém que não gosta? Acabe. Faz aquela festa. De maneira que quando Josafá chegou, ele se sentiu bem quisto, se sentiu bem recebido, se sentiu em dívida com Acabe. Aí vem. Para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote. Quer dizer, persuadiu, convenceu. Não era vontade de Josafá subir a Ramote, não era vontade dele ter essa guerra. Ele foi lá para um relacionamento familiar, ele foi lá para um encontro de família, ele foi lá para um evento familiar. Mas você vê que o negócio aqui não era de graça. Toda aquela boa intenção, toda aquela situação de, olha, meu bem-querer era justamente para persuadir ele a fazer o que Acabe queria. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? No meio do churrasco, no meio da conversa, o rei chega para ele assim: rapaz, tá bom aqui, tá gostoso, tá, mas eu estou com uma preocupação. O que foi? O povo não para de me ameaçar, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que... Quem dera eu tivesse amigos para guerrear comigo nessa guerra. Quem dera eu tivesse gente que gostasse de mim, assim como você vê alguns outros, por favor, que é só você dar uma ordem e eles executam. Quem me dera ter pessoas assim do meu lado. Josafá se sente constrangido. O que eu estou fazendo aqui? Eu que estou podre, né? O que eu estou fazendo aqui? E eu não sinto para nada, não. Mas não foi espontâneo, foi projetado, foi maquinado, foi preparado. Você entende isso? Ele já sabia da guerra, ele já sabia da inimizade, ele já sabia da situação. Se eu estou com uma ameaça de morte na minha casa, alguém falou assim: pastor, eu vou acabar com a sua vida, eu vou matar. Se a hora que eu te encontrar, eu vou acabar com a sua vida. Aí eu vou convidar vocês para ir lá em casa para fazer um churrasco em cima da minha laje. Porque a situação já estava acontecendo, não aconteceu aqui. Eles não estão lá e o inimigo chega, que aí seria outra situação. Não. Ele já sabia. Mas ele preparou a situação justamente para colocar agora Josafá numa sacanagem. Você percebe aqui que nem diz aquele ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Por causa de coisas como essa. Às vezes a situação vem preparada e vem disfarçada. É o tal do cavalo de Troia, é o presente que sai caro, né? É essa situação aqui. Mas eu louvo a Deus que o Senhor em tudo, Ele não deixa o seu povo enganar. Contudo, o Senhor, Ele desperta o seu povo. Olha aqui no verso 4. E disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do
Eu vou contigo, mas eu quero saber o que Deus vai falar. Então ele ainda restou alguma coisa. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra na morte de Arte, ou deixá-lo-ei. E eles disseram: sobe, porque Deus dará as mãos do rei. Josafá fala para ele assim: eu quero ouvir o que Deus vai falar. Aí, se Deus dá provar, eu vou contigo. Ele pega os profetas que já era dele, diz assim: eu arrumei a ajuda de Josafá para ir para a guerra. Eu arrumei a ajuda dele para ir para a guerra. Só que é o seguinte: ele quer saber o que Deus vai falar, senão ele não vai. O recado que ele falou para os profetas dele. Você já sabe o que dizer para ele, né? Entenderam? Amém. Fique tranquilo, meu filho. Pai, então eu preciso que vocês vão lá e façam o que Deus mandou fazer. Você acha que eles oraram, jejuaram, consagraram? Já fizeram logo a fila. Porque se a guerra acontece, a família deles também estava no tempo para ser morta, para ser expulsada. Então eles nem se preocuparam que Deus ia falar. Eles queriam o quê? Vencer a guerra. Então agora eles pegam a fila e vai um depois do outro e entra. Ó, eu não vi ninguém hoje, eu não sei, não conversei com ninguém. O que foi, meu bem? Eu preciso saber assim. Não, Deus, você pode ir e Deus. Então fica aqui, você não falar com mais ninguém. O próximo profeta. Você ouviu alguma coisa? Não está acontecendo. A situação é essa aqui que você tem que fazer. Não, Deus, aqui, ó, Deus acabou de falar aqui no meu ouvido aqui, ó. É causa ganha. Não, é isso. Se tem alguém que ouve a voz de Deus, o próximo já entrou lá na porta lá. Aconteceu. E aí tá. Tinha a presença de Deus aqui, está forte, então me diga uma coisa. Será que Deus aprovaria a gente ir para a guerra? Sim, meu irmão, e assim foram 400 profetas. Mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele testifica. O Espírito Santo de Deus que está em você. Quando Deus usa o Espírito Santo na vida de alguém para falar contigo, ainda que seja uma repreensão, Deus ele vai testificar contigo. Você pode tentar relutar na hora, dizer: não, essa palavra não é para mim, essa profecia não é para mim. O Espírito vai te constranger, você vai falar: é para mim sim. Deus ele vai te constranger, o Espírito vai te convencer. Se for Deus, ele vai te convencer. Ainda que você não aceite, você não queira. Tá certo? Então, Josafá, diante daquelas 400 mensagens, ele diz assim: eu não estou seguro ainda. Eu não senti ainda a firmeza ainda. 400 profetizados, mas eu não. Nenhum, velho. Será que não tem mais nenhum profeta por aí? Aí tinha um que ficou fora da reunião, que era um que sempre falava o que, né, o rei não gostava. Era um que o rei não tinha domínio sobre ele. Então mandaram chamar ele, chamaram Micaia e tal. Então o negócio é o seguinte: ó, tem um aí, mas eu não gosto muito dele não. Porque ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim, ele não vai na minha cara. Então eu tenho certeza, ó, eu faço almoço aqui, vem, eu tento adular ele, eu mando presente para ele, não recebe. Eu mando presente para ele, não recebe. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas assim, toda vez que ele abre a boca, é para falar algo contra mim. Então eu não vou, cara. Aí Josafá falou o quê? É esse aí que eu quero chama ele. Não, você já sabe, já estou dizendo para você que certamente o negócio não vai ser bom para o meu lado. É homem de Deus? É. Tem história com Deus? Tem. É homem de oração? É. Está nos cultos? Está. Nas consagrações de jejum? Está. Por que nós não vamos ouvir? Chame ele aqui. Quando Micaia chega, o general lá do sacerdote, dos profetas, já pega ele no meio do caminho. Olha aqui. Somos 400 profetas aqui. E falamos numa boca só. Todos nós falamos a mesma coisa. Que Deus vai dar vitória a Acabe. E ai de ti, se sair alguma coisa diferente da sua boca.
sou eu. 400 cabras de braço cruzado ali na minha cara. Chegou diante do rei e o rei falou: eis aí, Micaías, que tem a mensagem de Deus no seu coração. Diga aí, Micaías, o que é aqui? Qual é a mensagem do Senhor para nós? Oxe, meu rei, a vitória é sua. Vai em paz. E aí? Josafá falou: fala o que Deus te mandou falar. Ele falou: então tá bom. Era isso que eu queria. Me mandaram dizer o que estava todo mundo dizendo. Agora, se é para me dizer o que Deus falou, eu vejo Israel perdido na guerra, como ovelha, sem pastor. O que acontecia? O pastor levava as ovelhas, né, para certo lugar para elas se alimentarem, e dava certo horário, o pastor chamava elas e elas iam seguindo ele pelo caminho para levar de volta. Quando acontecia de um pastor se atrasar, já aconteceu algum imprevisto no meio do caminho e as ovelhas percebiam que era dado o horário de ir embora, estava escurecendo, elas começavam a ficar desorientadas. Elas começavam a andar de um lado para o outro, desesperadas, como que procurando o pastor. Então foi exatamente essa situação que ele colocou: você pode ir, mas eu via as suas ovelhas, né? No caso aquele é o rei. Então se eu via Israel como ovelha sem pastor, o que ele está dizendo? Eu via o seu povo perdido na guerra. Pavão entendedor, pingo é letra. Na hora ele pegou a visão: se eu estou falando, olha aí, já está mandando praga para cima de mim. Estou dizendo, olha aí, está jogando praga em mim. Aí Josafá falou: você tem alguma coisa que se preocupar? Não, você não está dizendo que Deus falou 400 vezes com você. Então vamos. Mas ele também teve a oportunidade. Aí joga ele no calabouço lá, que quando eu voltar, eu me resolvo. E peia, joga ele no calabouço lá, perdendo ele na porrada. Quando eu voltar, eu vejo o que eu vou fazer com ele. Aí Micaías era ruim: você vai voltar não, velho. Não voltar não, você não vai voltar. E assim ele vai para a guerra. Só que é o seguinte, irmão, quando Deus fala, o cara pode não aceitar. A gente sabe que Deus está falando. E ele ficou com medo. Mesmo tendo 400 homens falando para ele: não vai, porque olha, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Quando a palavra de Deus veio pela boca de Micaías, ele tremeu. Fato esse é que no dia da guerra ele não quis nem se vestir de rei. Ele se vestiu como um soldado normal. Subiu numa carruagem como um flecheiro qualquer. Então quem olhasse para ele, de maneira nenhuma, identificar ele como rei. Se ele está de rei aqui. Porque peraí, pegou o rei para matar o rei. Então o rei não tem rei. O rei não está aí não. Mas a Bíblia diz: Josafá vai vestido de rei para a guerra. Josafá vai vestido de rei para a guerra. Ele estava na batalha. Só que o inimigo já veio cego. Atrás de quem? Atrás do rei. E no meio da batalha tinha os homens ali, flecheiros e arqueiros já prontos para achar o rei, porque matou o rei e acabou a guerra. Então os homens já vieram com essa missão de pegar a cara, de acabar com ele. Então fizeram toda aquela varredura no meio da guerra, enquanto estão lá, né, a guerra acontecendo, tinham os olheiros lá, vamos dizer assim, procurando e não acharam. Para o rei não veio para a guerra, não tinha nem como encontrar a guerra. Só que no meio daquela guerra, alguém percebe que um flecheiro está apontando a arma para onde? Para a carroça que está o rei e grita: e é o senhor, ele, quando olhou o flecheiro, falou: é ele. Pau. Certeiro. A Bíblia diz que a flechada foi tão certeira que ela entrou e atravessou o peito dele, que ele morre ali mesmo, em cima da carroça. Quando o cavalo está dando fuga, ele foi com o prego. Acabou a guerra. Deus avisou ou não avisou? Tem como persuadir a Deus? Tem como enganar a Deus? Ele enganou os soldados inteiros, ele enganou todo mundo, ele enganou o próprio Josafá, mas a Deus ninguém. Ele enganou todo mundo, enganou os profetas, enganou os soldados do outro exército, enganou quem ele quis enganar. A Deus ele achou que podia enganar Deus, mas se deu mal.
Certo? Então, fica de lição para nós. Né? Prestar atenção nas nossas alianças, nas nossas situações. Né? Às vezes, uma situação constrangedora, uma situação difícil para nós. É difícil a gente perceber que Deus está conosco no meio daquela situação, mas a gente percebe que os grandes homens e mulheres de Deus cresceram em meio a aflições. Eles falam assim, oh, mas Davi foi rei, tudo bem, mas ele foi desprezado pela sua família. José foi governador, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Jogado numa cisterna, num poço, vendido como escravo, pelos estranhos. Ver a pessoa depois lá em cima é fácil. O cara saber a caminhada. Hoje, é sorte. Não vai por sorte. Passa por onde não é passando. Não passa. Não passa. Né? Hoje é fácil olhar. Olha o que Deus fez na vida do jardim, da água, do rio. Olha que bênção. Foi sorte. Ele sabe o tanto que eles choraram com Deus. Ele sabe o tanto que eles buscaram em Deus. Você sabe o tanto que você passou e pastor para chegar até aqui. Porque fiel é Deus que tem cuidado e zelado do seu povo. Certo? Vamos lá. A guerra de Ramon de Gileade, a morte de Acabe, a partir do versículo 28 e tal que eu te falei. Bora lá. Então, capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Mas nem parece que estava na guerra. Nem parece que estava na guerra. Né? Contudo, Deus poupou ele. Porque Deus viu nele inocência. Né? Diante daquela situação, Deus percebeu que ele foi enganado. Então Deus acabou poupando ele. Tá certo? De ter ido para a guerra com Acabe, né? Sem uma direção de Deus, porque ele certamente, né, foi enganado. Porém, olha só, que Deus deixou ele vivo na guerra, né? Mas Deus não deixou ele sem repreensão. No capítulo 19, Deus está repreendendo ele. Tá certo? Deus poupou ele, livrou da morte numa guerra, Acabe morreu, Deus preservou ele. Mas agora, viu? E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Tipo assim, né? Parabéns para você, meu bem. Você devia mesmo se aparelhar, ajudar aqueles que aborrecem o Senhor. Você devia mesmo estar junto com esse povo aí. Eu estou comemorando que eu voltei vivo da guerra. Deus me poupou, porque Deus me ama, porque eu sou melhor, porque eu sou o amado de Deus. E aí vem o profeta numa carreta e dá no meio. Né? Opa, então, realmente não era isso. Né? Verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o de fazer, porque não há no Senhor vosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Né? Então ele diz: olha, você deve louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor, com tudo isso, mesmo te repreendendo, ele te ama. Né? Te deu livramento na guerra, não te trouxe uma enfermidade, não te imputou nenhuma culpa. Então eu, no seu lugar, guardaria a palavra e os mandamentos do Senhor. Porque não tem como subornar ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Não tem o que você dá para ele, que ele poderia se arrepender do mal que decidiu fazer em você. Se ele não tivesse visto em você, verdade, ele não assumou. Não tinha como você comprar ele. Então, se você juntava as mãozinhas e agradecia a ele pelo livramento. Enfim, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Naquele dia, com Acabe, eles têm que sair fugindo da guerra, porque eles estavam perdendo. Né? Acabe foi morto, então eles ficam mortos, porque estavam fora da direção de Deus. No capítulo 20, ele está sozinho assim, entre aspas, né? Só com o time dele. Não tem
tem ajuda de Israel, não tem ajuda de Acabe, não tem contaminação. É ele Deus. Agora vai dar bom. Aí ele vai para a guerra contra os inimigos, certo? E a Bíblia vai dizer que o Senhor concedeu vitória para eles. E sucedeu, capítulo 20, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande da além do mar e da Síria, e eles que já estão em Azazon Tamar e além Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se em buscar ao... Onde ele foi buscar ajuda? Né? Como que é bom sentir medo, né? Como que é bom às vezes tremer na base. Agora ele viu que ele precisava de ajuda. E agora cadê que ele vai em Israel buscar ajuda? Agora ele vai buscar ajuda de Deus. E apregoou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Como que eles aprenderam o caminho da vitória, Tiago? Rápido, né? Como que eles aprenderam rápido o caminho da vitória? E vieram buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé diante de toda a congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Tu que és o dominador e tal. E ele coloca toda aquela situação. Não foi o Senhor que disse para a gente não fazer mal para eles. Esse povo só está aí porque quando a gente estava saindo do deserto, o Senhor pediu para contornar e não passar pela terra deles, para a gente não exterminar eles. Só que agora eles estão vindo atrás de nós. Ele começa a visitar Deus. Então agora, se eles exterminarem a gente, alguém teve essa conversa com Deus lá no deserto. Quando? Moisés. Quando Deus fala: vou acabar com esse povo. Moisés entra por intercessor e fala: Senhor, mas se o Senhor acabar com eles, se o Senhor exterminar esse povo, vão dizer o quê do Senhor? Não estou preocupado comigo não, que Moisés é só Moisés, ninguém sabe quem é Moisés, mas o que vão dizer do Senhor? Ele conhecia a Bíblia, meu. Ele conhecia a história. O que ele está falando com Deus aqui, é usando a palavra. Ele chamou: o Senhor, não estou te pedindo nada novo. Eu só quero o meu direito de filho. O Senhor deu livramento para eles. Se eles exterminarem nós agora, vão dizer o quê? O Senhor estava com medo deles. Por mim. O que vão pensar do Senhor? Aqui não está persuadindo a Deus, ele é realmente uma preocupação deles. Os meus dias são contados, eu vou morrer. Mas e se eles nos vencerem? O que vão dizer de nós? O que vão dizer de ti? Seu povo. Do seu projeto. Mesmo se revelar. Agora, eu podia matar esse cara aqui, eu não podia. Ousado. E muito menos Deus chega para Jó e fala assim: aonde você estava? Aonde você estava quando eu criei céus e terra? Qual que é a diferença? Mas assim, a questão vamos lá, para entender. O que tem de diferente? Por que Deus fala isso para Jó? Onde estava você? Eu criei os céus e a terra e fiz tudo. Onde você estava? Agora você quer me dar você? Por que Deus não falou isso para Moisés? Por que Deus não falou isso para Josafá? Diante da mesma enquete. Não só por isso, porque Jó também tinha relacionamento. Porque ele seguiu o espaço de Davi. Ainda não é isso. Na verdade, Jó murmurou, era uma murmuração do caso de Jó, e o caso de Josafá era uma preservação do nome do Senhor. Basicamente isso. Mas ainda não é isso. Rapaz, Tem algo muito maior. Tem algo muito maior. Não vai? Jó. Não vai, é algo muito maior. tem que pensar um pouco ali. Eu vou pensar. A questão é a seguinte: Jó está questionando a Deus em cima de situações pessoais, sua própria vida, seu interesse. Caraca. Falando de si.
Moisés está intercedendo não por Moisés, está intercedendo pelo povo. Era a figura de Cristo. Era a figura de Cristo, Moisés, naquela hora. Aqui, Josafá está fazendo a mesma coisa. Ele não está intercedendo pela casa dele, pela minha vida. Ele não está sendo egoísta. A mesma oração que pode fazer de mim um murmurador, ela pode me exaltar e me levar diante de Deus. A mesma oração. Depende da direção que eu estou. Se eu estiver orando a Deus aqui, como pastor, preocupado com a igreja, preocupado com a igreja, com todos, o que eu estou pedindo a Deus é pela Tânia, pela Kátia, é por cada um de nós aqui, por todos nós. O que eu estou pedindo a Deus é em prol de nós. Deus vai atender. Falou isso no ensinamento. Deus vai atender. Agora, se essa oração que eu estiver fazendo, eu estiver pedindo a Deus para olhar só para dentro da minha casa ou da minha casca, Deus vai me ter como egoísta. Deus vai me ter como um morador. Está entendendo? É por isso que Deus não dá a mesma resposta que ele deu para Jó, porque Josafá aqui está preocupado com todos. É o jeito que Cristo ele fala lá na frente, que nós não recebemos porque não sabemos o pedir. E tudo que pedires em meu nome. É uma referência de Cristo. De Cristo. Não era por ele, não era por causa dele. Ele não precisava passar por aquilo. Mas para o bem de todos, ele passou por aquela situação. Você entende isso? A conta fechou agora? É por isso que às vezes parece, pô, mas Deus. Então, porque Deus amava mais aquilo do que isso? Não, não é porque Deus amava mais. É a intenção. A intenção da oração, a intenção da petição, a intenção do jejum. Porque Jó também estava consagrado, Jó vai ser condenado, triste, angustiado. Deus entendeu toda aquela situação dele. Toda aquela situação dele era entendida por Deus. Mas não dava o direito dele se colocar acima dos demais. E outra coisa, Deus já tinha o plano de restituir tudo para ele. Sim. Precisava já pedir. Mas ele se coloca numa posição como se Deus tivesse que dar uma resposta para ele por aquilo que ele estava vivendo. Deus falou, e aqui a gente vê Josafá fazendo quase que a mesma coisa, só que a intenção do coração é outra. Josafá está preocupado com o reino dele, com a situação dele. A oração dele não é egocêntrica. Senhor, olha para mim. O Senhor não vai me entregar, né, na mão dos meus inimigos, não. Ele está cuidando do povo, ele está zelando pelo povo. Ele está pastoreando o povo, na verdade. Essa é a questão aqui. Está entendendo? Tudo bem aqui? Você vê como que a situação ela muda? Você vê como que a mesma oração aplicada em situação diferente, é por isso que ele falou, é por isso que Deus falou assim: pedir o que quiser, seu nome vos será dado. Eu não consigo colocar o outro, porque Jesus deu a senha. Qual que é a senha? Eu me relaciono com o outro, tratar o outro da mesma maneira que eu gostaria de. Cristo ele jamais pediria só por ele, pediria por todos, então. É a questão do amor sacrificial, entendeu? E todo verso 13 do capítulo 20. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres, os seus filhos. Então eles se propõem buscar o Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um dos filhos de Zacarias, filho de Benaias. Enfim, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele começa a ser usado por aclamação profética. Né? Aquele momento que a pessoa se levanta e é boca de Deus no meio do povo. Ele se levanta e diz: ouve-me, ó Israel, ouve meu rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de... Olha só, Deus falou assim: não se preocupa com essa guerra, não, que essa guerra é você é um cara mesmo. Senhor, eles estão aí perseguindo lá, porque o Senhor não deixou a gente pegar eles na praia, e agora eles estão aí nos perseguindo. O que vão dizer de ti? Deus se levanta e diz: não, foi, eu vou comprar essa guerra. Essa guerra é minha, não se preocupa não.
não traz uma repreensão para ele por aquilo que ele estava falando, justamente por conta da intenção dele, que era a nação, que era o povo, eram todos, não era só a sua casa, ou a sua família, ou o seu quadradinho particular, não. A petição dele, nesse momento, foi pelo geral, certo? Então Deus fala assim, ó, por isso, você não vai guerrear sozinho, não. Eu vou na frente dessa guerra. Eu sei que muitos são os seus inimigos. Eu estou vendo que é uma grande multidão que está vindo contra você. Mas não tem medo. Observando agora sobre a vida de Josafá, desde quando ele se relacionou com a família de Acabe, deu para entender que a intenção dele sempre foi pelo povo. Sim. Então, isso pode ser a causa pelo qual Deus tem preservado a vida dele até o presente momento? Deus preservou ele da guerra justamente por isso. Aí Deus viu a intenção dele. Deus viu a intenção de Acabe, que foi de enganar Josafá. Deus percebe. Deus sabia da intenção de Acabe, mas Deus viu que Josafá, a intenção dele era justamente ajudar o livramento, mesmo para um povo que estava perseguindo ele, porque Israel até então era inimigo, né? Eles estavam perseguindo Judá. Sim, E ele não se propôs a ser seguido, ele está conseguindo nós. Ele se propõe a ajudar justamente com o intuito de acabar com a guerra entre eles. Beleza? Essa peleja não é vossa, senão de amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha, Deus já entrega para eles a estratégia. Deus fala, vocês vão descer o vale. É como aqui, ó. É como se nós estivesse aqui, ó. Deus fala, vocês vão descer o vale. E aí vocês fiquem atentos, porque eles estão subindo pela rua de baixo. Eles vão vir por aqui, ó. Eles estão se preparando para ir para a guerra. E eles estão decidindo a estratégia. Mas eles vão vir por esse caminho. Eu já sabia, né? Deus é onisciente do presente. Então, quando eles estão lá montando a estratégia contra o povo de Deus, Deus já está dando a estratégia do povo de como vencer a guerra. Mas Deus fala para eles qual é a estratégia, e ao mesmo tempo Deus fala assim, vocês não vão guerrear não. Deus entrega para eles a situação, né? Ó, o verso 17. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Olha, eles vão vir por ali. Eles vão vir por lá. Então, de manhã, na hora da guerra, vocês vão ter que olhar para onde? Vou fixar o olho para onde Deus falou que o perigo vai vir. Só que não precisa nem levantar a espada. Não precisa nem procurar o escudo. Porque essa guerra não é nossa. Essa guerra é minha. Certo? Está em pé e vede a salvação. Vede o livramento do Senhor para convosco. Ajudai Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor e adoraram. Para o tempo de glorificar Deus. O povo estava se preparando para a guerra, estava afiando as espadas, o povo estava caçando os escudos, certo? Não estava se preparando para a guerra, alinhando as armaduras. Bem quando o Senhor falou assim, ó, eu vou guerrear por vocês. Eles largam tudo lá. Eles param de afiar as espadas, eles param de se preparar para a guerra, dobram os joelhos e vão glorificar o Senhor. O que é isso? Confiança em Deus. Comemorando. Você tem certeza que Deus guerreia com você? Você tem certeza que é o seu advogado, o seu juiz? Às vezes se prepara tanto para algumas situações. Quantas e quantas vezes eu já fui surpreendido por Deus me preparando para alguma situação e a situação não acontece. Por quê? Porque Deus se antecipa. Porque Deus toma a frente. E se nós confiássemos mesmo em Deus, nós saberíamos disso. Quantas preocupações, quantas coisas que roubam o sono. Isso é Deus. E tal. E quando chega na hora, eu não preciso fazer nada. Porque eu já fiz. Todo dia eu conversei com a Tânia, falei, eu vim para a guerra. Eu estava indo para a guerra, eu parei. Deus para, gente. Deus guerreia por nós.
Quando você fala assim, senta, vou falar, vai adorar, vai chorar um pouco, às vezes você não precisa chorar. Às vezes você não precisa adorar, você precisa encontrar de volta o caminho da adoração. Deus vai treinar você. Às vezes a gente perde tanto tempo afiando espada, procurando a melhor resposta, procurando o melhor jeito, bolando a melhor estratégia. Vamos falar assim, vai ser assim, e aí quando a gente vai ver, Deus já resolveu. Deus já fez. Deus já acertou. Porque Deus ainda faz milagre. Você crê nisso? Deus faz milagre na área financeira, Deus faz milagre na área sentimental, Deus faz milagre, irmão, na área da saúde. Eu dei lá no grupo essa semana, o pai da Lu estava como morto praticamente no hospital. Não teve alta, pior que eu. Perigoso eu bater a bola e caiu. Sério. A gente precisa entender e confiar mais e acreditar mais em Deus, porque quando o Senhor toma a frente, só não resta uma alternativa. Qual é? Adorar. 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 Às vezes o Senhor nos dá tempo. O Senhor nos dá tempo para adorar e a gente envolve o nosso tempo em outras coisas. O Senhor dá tempo para a gente adorar e a gente pega esse tempo que está sobrando e a gente vai direcionar ele agora para outras coisas porque está sobrando tempo. E às vezes o que Deus fez com a gente exatamente trouxe um momento para que nós engajássemos na oração e na busca e no relacionamento para com. Você entende isso? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram adorando ao nome do Senhor. Verso 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito, meu Deus. O povo para, enquanto o inimigo está lá se preparando para a guerra, porque eles pararam de afiar a espada, eles pararam de arrumar as armas de guerra, mas o inimigo está trabalhando. O inimigo está lá afiando espada, o inimigo está lá ajeitando os escudos, o inimigo está lá com as armadilhas. Tá certo? E agora eles entenderam que eles tinham que confiar em. Os caras começaram a louvar. E eu imagino agora o desespero. Eu imagino agora o desespero do inimigo. Quem sabe ouvindo aquela adoração. Porque o crente, quando a gente começa a adorar, a gente não está sozinho. A gente mexe na atmosfera espiritual. Uma vez eu fui numa vigília, a gente foi numa vigília no Roberto, era vivo ainda. Fui numa vigília no monte. Chegamos lá, igreja dos jesuítas, no monte. Tem uma igreja no meio do mato, assim, a gente foi lá do Cipó. Alguns irmãos congregam a gente aqui foi. Chegamos lá, irmão. A gente começou a ouvir os louvores. Nossa, começou a chover no dia, falou, meu, não vai conseguir entrar na igreja. Não vai conseguir entrar na igreja. Porque o barulho do cântico, mano, eu estava ouvindo pelo menos assim por baixo umas 500 pessoas cantando. Parecia que a igreja estava lotada. E começou a chover, rapaz, não vai conseguir entrar na igreja. Porque está cheio. E a gente tinha acabado de chegar para a Kombi, aí a Kombi atolando no breve, nós empurrando o Kombi para estacionar lá, enfim, estacionando, correndo para ele. A gente abriu a porta. Um irmãozinho lá, um irmãozinho na outra ponta da igreja, um irmãozinho lá, quatro irmãos da igreja. Cantando e louvando ao Senhor. Quatro irmãos, em cada ponta da igreja. Irmão, mas para quem estava fora, nós escutávamos perfeitamente um coral cantando, um coral. E aí mudou a atmosfera. A gente entrou para a igreja, não esquece, já caiu, fosse no chão, começou a orar. Tinha um meio atribulado, né? Tinha uma gente no dia, decidiu em cima da hora, entrou para dentro da conta, arrastando ela também. Quando a gente olhou, ele estava lá chorando lá no meio. Deus fez algo. Porque é isso que envolve a atmosfera espiritual. Então, por isso que eu digo, na hora que eles estavam lá louvando, eu imagino o que eles estavam ouvindo lá. O rapaz não conseguiu ajuda.
Eu acho que Israel me ajuda ele, não é possível. Então vamos se preparar melhor. E nesse melhor, quem sabe, eles se cansaram. Porque quem que dorme? Preparado para a guerra no outro dia. Quem que dorme? Quem que dorme? Ninguém dorme. Mas a Bíblia vai dizer que esses camaradas aqui dormiram todos. Os inimigos dormiram todos. Dormiram, apagados. E não acordaram mais. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do exército de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperar. Mas o que ele não sabia é que Deus já tinha feito milagre. Ele está crendo, ele está animando o povo, ele está dizendo para o povo confiar em Deus, mas o que ele não sabia era que Deus verdadeiramente já tinha dado vitória, né, na mão deles. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá em frente deles para ir a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos inimigos. E foram a Jerusalém com adufes e com harpas e com trombetas da casa do Senhor, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Olha o verso 22, deixa eu ler aqui assim. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab. Eles se desentenderam entre eles mesmos. Os povos que estavam se ajuntando para ir contra eles começaram agora a brigar entre si. O inimigo vencendo o próprio inimigo. Eles se desentenderam. Eles estavam ajuntando-se com os povos para vir contra eles. E enquanto eles estavam louvando ao Senhor, eles se desentenderam entre eles. Quem sabe eles estão ouvindo o povo cantar? Quer dizer, eles arrumaram ajuda. E tem gente lá mais do que a gente pensa agora. Aí um povo está dizendo assim: mas nós vamos para a guerra. Outro está dizendo: vocês estão malucos? Vocês vão, porque nós vamos ter que ir com nós. Não vai. E começaram aquela rinha entre eles mesmos. E ali mesmo no lado, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, acabando com eles, com os moradores de Seir. Ajuntaram os filhos aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, e olhando a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles mesmos se mataram, todos. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém para dar notícia. O atalaia já estava lá esperando para ir para a guerra. Chegou a notícia. Falou: gente, realmente nós não precisamos ir para a guerra. Por quê? Porque lá está todo mundo morto. Como assim? Como que estão todos mortos? Porque se levantaram contra o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, que peleja pelos filhos, que cuida do seu povo, que zela por aquilo que é santo, que é sagrado e que é verdadeiro. E o Senhor poupou o seu povo. E a Bíblia vai dizer que houve temor em volta das outras nações que ouviram o acontecido. Por quê? Esse povo aí não dá para mexer, não. Com esse povo aí não dá para se levantar contra eles, não. O negócio é pesado, o negócio é sério. Teve temor. Novamente, aquilo que acontecia quando Israel ia para a guerra, Israel se apresentava, o inimigo ia, mas ele não. Você vê lá na batalha que Davi peleja lá contra os gigantes, você vê que há um respeito ali. Mesmo com Golias do lado de lá. Por que ele não invadiu e não veio aqui? Ele ficou do lado de lá gritando, insultando, vai para a guerra. Mas havia-se um limite, porque Israel tinha história na guerra. Tá certo? Então ninguém queria arriscar perder homens. Então foi uma batalha. Israel era respeitado. Só que agora não estamos falando de Israel, estamos falando de Judá. Duas tribos, um povo pequeno. E aquele respeito que tinha Israel agora está apenas sobre Judá. Era respeitado de igual forma. Judá começou a ser respeitado que nem gente grande.
Judá começou a ser respeitado verdadeiramente como se fosse uma grande nação, porque o Senhor estava contado entre eles, e o mais Deus vai ser sempre maior. A matemática não vai discutir isso, a física não vai discutir isso. Não vai. Um mais Deus vai ser sempre maior. Não adianta. 300 mais Deus vai ser sempre muito maior do que 32 milhões. Não adianta. Essa conta, ela foi estabelecida e determinada por Deus. Deus, do lado que Deus entrou, o outro lado vai perder. A conta acabou. Não quer ser derrotado? Passa para o lado de Deus. Então não tem lado B, é do lado de Deus. É o melhor lugar para você ficar. É do lado da verdade, do lado da santidade, do lado do Criador, do lado da obediência, do lado daquele que realmente quer fazer a vontade de Deus. Quem é esse? É você. Se alguém quiser me continuar, amém. Se não, você já está do lado de Deus, você já está ali com Ele. Então garante o seu espaço. Tá certo? Verso 28, e foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do... Olha onde eles foram. Lá no templo, para louvar. Lugar onde ele já teve, lugar onde o tempo eles não frequentavam, no meio da guerra, no meio da situação. Quando Deus deu o livramento, eles foram direto. Não foram dar notícia para a família, não foram direto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos deles. Israel foi abençoado na terra. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Olha que Deus maravilhoso. Verso 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Israel, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que forem a Tarsis. E aí o negócio dele. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí ele vai lá, fala, já que está tudo bem, deixa ele arrumar a confusão. Não aprendeu com a Acabe. Deixa ele arrumar a confusão, está tudo bem. Aí ele vai lá e faz aliança com ele, com o intuito, né, de fazer navios. Para que navios? Para saquear outras terras, para adquirir mais reinos, para querer ganância por poder. Poxa, vamos aproveitar que Deus fez da gente reconhecido? Vamos aproveitar que Deus fez da gente grande, que o povo agora tem medo de nós? E vamos tomar mais terra. Era só continuar adorando. Era só continuar crendo. Era só continuar obedecendo. Eu não queria arrumar uma confusão. Deus acabou de me livrar de uma guerra. Deus acabou de me livrar de uma situação grande. Deus acabou de me dar um grande livramento. E eu vou atrás de outra confusão. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E adivinha o que aconteceu com ele? Hoje a raça ele foi avisado? Foi. Ele teve oportunidade? Muitas. Ele teve exemplos para seguir, bons e ruins? Teve. Não dá para dizer que ele era inocente? Não era inocente. Ele sabia muito bem as consequências daquilo e infelizmente ele aceitou e trouxe isso para a sua vida. Depois Josafá morreu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha por filha de Acabe por... Nossa, cara, gostava muito assim. O que ele fez? O que o filho de Josafá fez? Casou uma filha de Acabe. Irmão, meu irmão, meu irmão, poxa, mas eu amo, mas eu gosto, mas eu... Gente, tem coisa e tem tudo para dar errado. Ele começa a dizer, mas eu não sabia, mas ninguém me avisou. Mas está aí, ó, todos que seguiram esse caminho, o fim
É o mesmo, irmão. O fim é o mesmo. Agora vai ele lá. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. O que a Bíblia está dizendo aí? Deus não matou ele ali. Deus não matou ele no dia do casamento. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Porque Deus se lembrou da aliança que tinha com Davi. Porque você vai descobrir quem é Atalha. Eu vi um papéis aí na. O 18. Eu não estou O 18, a aliança de Josafá com Acabe. Você falou que ele casou com a filha de Acabe. Certo. Gerou um filho dele também. entendi. Acabe casou com a filha de Josafá, casou com a filha de Acabe, gerou um também. Outra, sim. O filho dele agora casa com outra filha de Acabe. Quem sabe a filha mais nova, né? Filha de Acabe. Então os dois casaram com a filha de Acabe. Só que essa De diferente. É pior. Era o cão. pior do que a mãe. Essa aqui é pior do que a mãe. Pior do que a irmã que tinha casado com o pai dele. Ele vai dizer que essa aqui tinha por nome Atalha. Atalha era pior do que Jezabel. Pior. E você vai ver que ela era pior. Essa é a Atalha, então. Ela era pior do que as suas ancestrais. Certo? Então, você percebe a indignação de Deus aqui? Você percebe a indignação de Deus? Aqui, verso 7, 21. Você percebe a indignação de Deus falando que Deus só preservou ele por causa do conserto de Davi, senão Deus tinha acabado com ele ali. Aqui mostra a indignação de Deus por essa situação. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, que em atenção ao ele não tinha feito nada ainda, ele só tinha casado com a filha de Acabe. Deus falou: não matei, ele está dizendo aí no versículo 7, não matei porque eu tinha feito um concerto com Davi. Verso 8. Nos dias de Jeroboão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e construíram para si um rei. Pelo que Jeroboão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas que tinham cercado, como também os capitães de carro. Enfim, aí você vai ver a revolta e a guerra sempre indo e voltando, né? Eles atacando lá e sendo atacados, mas você percebe que acabou o respeito. Aquele temor que Deus tinha colocado enquanto, né, o pai dele estava guerreando, enquanto ele estava na direção de Deus, houve um respeito, houve um temor de Deus. Quando ele cai em iniquidade e ele morre, o filho assume, o povo agora não enxerga mais as mãos de Deus estendidas, como de fato não estava. Você percebe? O caminhão dela pode estar mexendo aí, ou o poste está Acho que eles estão mexendo. pegando fogo. Então é essa situação que está acontecendo aí, tá certo? No capítulo 22, 2 de Crônicas, capítulo 22, Acasias reina e é morto por Jeú. Quem é Jeú? Filho de Josafá. Né? Olha a situação. Você vê que a história de Acasias aí não dura muito, né? Você percebe que o negócio aí é rápido. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias seu filho mais moço, como em lugar em que a tropa lhe viera aos árabes, e Arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeroboão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou em nome de Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalha, filha de On. Também esse mandou os caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. A mãe dele se coloca agora como ímpia. A mãe dele agora se coloca numa situação de impiedade. Impiedade. Tá certo? Você percebe a situação que, segundo de Crônicas, capítulo 22, Acasias
Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Verso 4. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Acaba já era ruim, Acaba já não tinha, né, tanta influência boa. A mãe dele persuadia ele a fazer o que era mal. Certo? E agora, o que nós temos aqui? Ele ainda arruma conselheiros para a sua perdição. Conselheiros que davam conselhos para ele, que não eram bons, que não eram aprovados por Deus. Atalha manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e pôs a sua ama na câmara dos eleitos. Assim, Jeozebate, filha do rei Jeroboão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalha, de modo que ela não o matou. Ela pega o menino, ela pega a criança, esconde ele, porque ela mandou matar todos. E ela praticamente aqui, vamos colocar assim, ela era praticamente diabólica. E ela manda matar tudo. O filho dela morreu, o seu filho morreu, então também ninguém vai reinar nessa bagaça aqui. E ela agora pega e manda matá-los. É lá no poste em cima, lá no fundo, vai ver se a menina estiver aí, para abrir a janela. Agora. Acho que não tá na câmera dos dois saindo. Ela estava ali agora, filmando, sabe? Segundo de Crônicas, capítulo 22. Né? Isso, eu li o versículo 4 e agora eu li o 10 em diante. 22, 10 em diante. Verso 12. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Atalha reinou sobre a terra. Olha que bicha linda. Ela matou todos aqueles que podiam assumir o reino para que ela ficasse no poder. Ela matou todos, né? Ali, vamos dizer assim, os seus sobrinhos, para que ela pudesse ficar no poder. Era um. E esse aqui, só no Eu acho que nome. nesse livro ela vinha estudando as estratégias deles. Como se ela viesse, sabe, só esperando o momento certo, sabe? Então, quando ela vê que o filho é morto, um ato de loucura, de desespero, ou de própria estratégia, ela mata todos aqueles que poderiam assumir o reino para que ela ficasse no poder. E se a mulher teve coragem de matar quem era meio parente, imagina quem não era. Quem que ia bater de frente com um troço desse, né? Então ela meio que toma o poder para si, certo? Joiada, o sacerdote unge Joás como rei de Judá. O sacerdote, você percebe que esse menino foi criado aonde? Ele foi criado no templo. Ele foi criado dentro da casa de Deus pelo sacerdote. Tem um espelho aí para alguém. Consegue chegar? Quem for um menino criado dentro da casa do sacerdote, Samuel. É a mesma história. O menino é escondido e é criado pelo sacerdote dentro do templo. Quando ele assume a idade de 8 anos, o cara unge ele como rei. E agora ela não pode falar, ela tem que obedecer agora, porque o menino de fato tem sangue real. Ela tinha dado ele como morto. Achou que verdadeiramente tinha matado todos, mas o que ela não sabe, o mais novo foi escondido e foi guardado para um tempo oportuno, porque
Porque sempre que o inferno achar que está na frente, sempre que o mal achar que está ganhando, sempre que o projeto maligno achar que está passando na frente de uma ação de Deus, Deus já está lá. Jesus escondido, Moisés, dentro da casa de Faraó. Faraó manda matar todos os meninos. Deus pega Moisés e põe dentro da casa de Faraó. Você vai cuidar. Esse outro também que também quase acabou de levar, não esqueci o nome do menino. Você sabe. Não, eu esqueci o nome do menino, mas eu sei. Esqueci o nome dele. Quebrou as pernas. Ele. Ficou sente. Tá certo? A mesma situação, o mesmo contexto. E Deus sempre preservando. Deus sempre guardando. Deus sempre esconde debaixo do nariz do inimigo. Né? O inimigo sempre achando que ele está. Vou matar, vou destruir, então vou descer para mim. Vou descer aí. Pois é. Ela nem sabia que ela nem sabia que Não, porque não tinha interação com a família. Então ela pega, cadê os meninos? Mata tudo aí. Só que esse foi escondido. Ela não foi lá conferir. Para ela estavam todos mortos e nunca mais ninguém falou disso. Então o menino está escondido. 6 anos. Quem que vai Das faltas de imaginar? Certo? Que até então foram todos mortos. Essa é a notícia que saiu. Todos foram mortos. Foi a notícia que foi divulgada. Porque o menino foi escondido naquele momento. Então, depois do massacre, chega alguém lá, recolhe todos os corpos, joga, queima, acabou. Então, para todo mundo, o menino estava no meio. Só que o sacerdote retirou, criou o menino escondido. 6 anos depois. Se foi 6 anos depois ele começa o reinado com 8, ele tinha 2 anos aqui. Era uma criança de 2 anos quando aconteceu isso. Era uma criança de colo. E ela teria matado se ela tivesse colocado a mão nele. Ela teria matado. O povo matou os irmãos dele todos. Mas ele fica escondido 6 anos, agora é um menino de 8 anos. E quando ele faz 8 anos, o sacerdote agora consagra ele a ele. Consagrou ele. Capítulo 24. Joás dá ordens para consertar o tempo. Olha só um menino de 7 anos ele começou a reinar. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Então ele não tinha 2, ele tinha 1 ano e pouco. 1 ano quando aconteceu aquele episódio. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em 40 anos de reinar. Começou a reinar com 7 anos de idade. E quais foram as primeiras ações dele? Quais foram as primeiras ações dele? Exterminar os balins, acabar com os altares de adoração de deuses estranhos. Como é que foi criado dentro do templo? foi separado. Era a própria palavra. O menino era praticamente a palavra. Se ele tivesse encarnada. sentado dentro da casa, teria se corrompido junto com os demais. Era uma representação de Cristo. Você pega Jesus com 12 anos de idade, ele está pregando no templo, está ensinando. Por quê? Porque a palavra estava empenhada ali. Não é porque ele era filho de Deus, não. Aí Jesus era humano, Jesus era carne, mas estava cheio da palavra. Assim foi a situação do menino do mar. Ele foi criado dentro do templo, vendo pregação de manhã, de tarde, de noite. Não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. O entretenimento do menino era as coisas sagradas do templo. O que ele estava aprendendo? A palavra. O que ele estava vivenciando? A palavra. Diferente daqueles que escutavam o que alguém estava contando. Não, ele estava vendo. Enquanto os outros meninos estavam ouvindo histórias, o pai contando como que foi a pregação no templo, o menino estava atrás da cortina, ouvindo todas as pregações, todos os ensinamentos, estava acompanhando tudo. E agora, com 7 anos de idade, ele é a própria palavra viva, ele é a Bíblia em pé.
que é o que eu e você devemos ser. Palavra de Deus viva. Certo? Então ele entende que quando ele começa a reinar, ele não podia aceitar a iniquidade, ele não podia aceitar a adoração a Deus estranhos. Então ele manda arrancar logo tudo. Ele manda tirar toda aquela situação. Versículo 5. E ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse: sai pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro em todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. Olha aí, vocês vão reformar o templo todo por ano. Ordem de quem é isso aqui? Do rei do reino. Sabe, dinheiro do povo, recolher ofertas, melhor dizendo, para que de ano em ano haja uma reforma no templo, para que todo o ano inteiro o templo esteja limpo, esteja bonito, esteja reparado. Vos apressai este negócio, porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquisição entre os levitas, para que trouxesse de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, e da tenda do testemunho? O moleque já está chamando a atenção dos levitas, com 7 anos de idade. 7 anos de idade ele está dando sermão em quem pregava o sermão. Peraí, por que vocês ainda não fizeram? Por que vocês não começaram ainda a reformar a casa de Deus? Por que a casa de Deus ainda está em ruínas? O que está acontecendo? Por que vocês não fizeram caso da ordem que eu dei? Mentira. Verso 7. Porque sendo a talha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, até todas as coisas sagradas da casa do Senhor, e empregaram em balins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor, e purificou-se Judá e Jerusalém, e trouxeram o Senhor oferta de Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, trouxeram ofertas e lançaram na arca, até que acabaram a obra. Começaram a trazer as ofertas, as obras, e eram tiradas as ofertas e feitas as manutenções. As ofertas iam chegando, iam sendo levadas para reparar, até que acabaram toda a obra. A igreja foi toda reformada, melhor, o templo, né? Foi todo reformado de igual modo, certo? Só que aí, lá pelo verso 17 em diante, a Bíblia vai dizer que Joás também se perde a idolatria. Quem sabe, você percebe que quando acabou o serviço, enquanto tinha o que fazer, tinha reforma na casa, ele estava envolvido naquilo. Então a mente dele, o coração dele, a intenção dele estava toda voltada para aquilo. Ele estava firme. Quando a Bíblia fala assim, acabou a obra, é como se ele achasse que tinha acabado o serviço dele também. É como se ele achasse que não tem mais o que fazer. E agora ele começa a se perder. A mesma coisa que acontece com Salomão, né? Ele começa agora a adorar deuses estranhos. Ele que tinha tirado, né, a situação da idolatria, ele que tinha dado ordens para acabar com tudo isso. Agora ele mesmo começa a cair no erro que ele abominável. O diabo, você percebe como o diabo cega ele, como o diabo esconde, né, dele, como o diabo verdadeiramente deixa ele se perder no meio daquela situação. Agora, se ele tivesse continuado ocupado, se ainda tivesse reformas, se ainda tivesse trabalho no tempo, ele não teria tempo para se desviar. Aí nós entendemos a importância de estar envolvido, a importância de estar trabalhando, a importância de estar fazendo, de estar focado, de estar com os nossos olhos direcionados em algo para Deus. Porque quando eu começo a me afastar das obrigações e das minhas responsabilidades, eu esqueço que ao meu redor estão os anjos do Senhor dando livramento. Só que eu começo a ficar folgado. Eu começo a achar que não preciso mais estar tão envolvido. Eu não preciso estar mais nos grupos. Eu não preciso estar mais tanto nos ensinamentos. Eu não preciso estar mais tanto nas orações. E agora eu não estou mais ao redor. Eu estou a derrer. Quem anda
afastei tanto de Deus sem perceber, que agora eu estou ao meio. Eu estou pareado na cerca com o inimigo. E antes o inimigo ficava na cerca tentando me alcançar, me pegar, e ele não conseguia, porque eu estava ruim. Mas eu me afastei tanto de Deus, que agora o diabo já fala nem força para mim. Levanta a mão e me puxa para fora. Porque além de eu estar ao redor, não ter me afastado de Deus, me aproximado do inimigo, eu abri brechas na cerca de proteção que estava ao meu redor. E agora? Entendeu? Olha o perigo, olha a situação. Obrigado, né? Mas vamos lá. Porém, verso capítulo 24. Porém enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Olha isso. Se percebe que Deus ainda tenta acordar de alguma forma, como verso 18: deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagem dos postos e dos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa, por causa dele, da culpa dele. A Bíblia vai dizer que veio grande castigo entre o povo. Porque você lembra que desde o pai dele lá, Deus já estava querendo castigar o povo? Desde lá Deus já estava querendo dar uma cintada neles. Mas, por conta do amor de Deus por Davi, Deus foi. Só que ele chegou aqui e falou: não vai dar mais para deixar passar para ti, não vai dar mais para deixar desse jeito. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, para acordar eles, para despertar eles, os quais protestaram contra eles e não deram ouvido. Que nada, Deus, sai daqui. E negócio que tem mais para ensinar para nós. Quem são vocês? Quem são vocês para ensinar nós? Nós somos nada, nós somos. Estamos por cima. Quem são vocês? Vai para lá. Mas tentaram. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e disse: assim diz o Senhor Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, por deixardes o Senhor, ele também vos deixará. Verso 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Que rei? Joás. Os caras começaram a pregar e bater de frente com o Senhor, mata eles na pedrada. Porque a palavra pregada estava incomodando ele. A palavra. Zacarias, pessoal. Apedrejaram o profeta. Pregador. Joás mandou matar. Joás era o rei. O rei era Joás. E Joás era o rei. Não, ele mandou matar o filho de Joiada. Mandou matar o profeta. Zacarias. Zacarias era o profeta. Zacarias que estava profetizando. Entendeu? Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, que fizera, porém, mandou matar o seu filho, o Zacarias, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. O Senhor não vai deixar barato, não. Essa foi a última mensagem. O qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. O Senhor vai cobrar. As últimas palavras dele. O Senhor vai cobrar. Forte, hein? Não vai ficar barato, não. O Senhor vai requerer. O juízo de Deus sobre Joás. E a mão do Senhor agora começa a pesar sobre ele. Né? E as custas de tudo aquilo que ele fez começam a recair agora sobre a sua vida. E, como sempre, né, o castigo vem a cavalo, como diz. Agora, no capítulo 25, Amazias vence os edomitas. Aqui, o juízo de Deus sobre a vida de Joás, ele morre. Né? Acaba-se aí a sua história. Verso
aqui. Verso 25 do 24. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Se indignaram por ver o que ele fez com Zacarias. E ele já estava doente de cama. Foram lá e acabaram o serviço. Acabaram de matar ele, os seus próprios servos. Acho que nós vimos isso aqui um mês, segunda vez que ele fala mesmo. Os servos dele foram lá e mataram ele sobre, conspiraram e mataram ele sobre a cama. Certo? Amazias agora começa a reinar, o seu reinado começa bem. Com 25 anos de idade aí, ele começa a reinar em 29 anos em Jerusalém, certo? E fazendo ali o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor, Deus assim faz. Porém, todavia, entretanto, versículo 14 em diante lá, você vai ver que ele também cai na tal da idolatria. Capítulo 25, verso 14 em diante. Ele começa também a cair no mesmo. Gente, será que não tinha exemplo suficiente? Se eu estou vendo que um negócio. Deixar de ouvir a Deus. Deixar de obedecer ao Senhor. Deixar de ouvir a Deus. Simplesmente negligenciar. Esse é o problema. Às vezes a gente vê, é mais fácil um novo convertido ser salvo que um crente velho. Isso é uma realidade. Uma realidade. É mais fácil um novo convertido ser salvo. Porque o crente velho vai adquirindo intimidade com Deus. Em vez dele entender que Deus deu para ele uma liberdade, não uma libertinagem, ele não confunde as coisas. O crente velho, ele acha que liberdade é direito de libertinagem. O que é libertinagem? Fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, porque a disciplina só vai vir sobre os mais novos. Porque, pelo contrário, a Bíblia diz que a nós, a quem mais foi dado, falando isso no ano passado, a nós é mais cobrado. Mas parece que em algum momento eles perdem essa consciência. Eles perdem. Tá certo? Porque tem coisas que Deus vai cobrar de mim, e algumas coisas que se eu fizer, Deus vai cobrar de mim com a mão pesada. Isso são não, talvez fizer a mesma coisa, Deus não vai cobrar com tanta intensidade. Ele não tem conhecimento, ele não tem ele não passou ainda o crivo que eu passei, ele não tem um relacionamento de intimidade com Deus que eu tenho ainda. Tá certo? Ele não chegou ainda nesse nível, ele não fez ainda esse caminho. Então, de mim, Deus vai cobrar de uma maneira que não. Só que aí eu olho da maneira que Deus está cobrando. Eu posso também, porque, Não, eu não posso. Eu não posso. E para mim é peso 2. Eu estou em outro nível, assim como cada um de vocês aqui que já cresceram, já alcançaram um diaconato, que já estão como cooperadores da casa, que já tem, que ajudam nos cultos, já tem um envolvimento no âmbito sagrado. Vocês já passaram do santo dos santos. O véu foi rasgado e vocês têm essa consciência. Então, não adianta. Só que parece que Deus cuida tão bem dessa galera que eles se acham no direito de. O que eu não faço na casa do vizinho, eu posso fazer na minha casa, na cama, no sofá. Aquela coisa do menino arqueiro que está em casa, ele acha que pode fazer o que quiser. E não é assim. Parece que ao passar dos anos, parece que a pessoa perde esse temor, essa consciência. E é justamente isso que nós precisamos preservar. E com as palavras que são pregadas por aí, não é difícil. A gente cresce dentro da igreja ouvindo que Ele é a sétima maravilha de Deus. Que Deus vai fazer o que Ele quiser. Olha, você entrou aqui hoje, as campanhas, o que você veio aqui buscar, você vai sair hoje. A pessoa entra na igreja luterana, a pessoa entra na igreja com pensamentos profanos, depois de ter vindo um dia inteiro de pornografia, chega no culto de noite e levanta um profeta da mentira. Olha, como Deus está sagradando a sua vida, olha, que Deus vai te levantar, Deus vai te dar. Mas o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui em cima. Grava forte. Então não dá para a vida. Eu preciso consertar a minha vida. Certo? A pessoa está com a vida de iniquidade, está toda errada. Chega na igreja, porque Deus te ama, porque você.
Nunca. 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 E não é difícil a gente ver situações como essa. Não é, irmão. Não é difícil. Não é difícil. Certo? As pessoas olham faz domingo, né? pela aparência. Né? A pessoa está vendo toda porta, traindo, se prostituindo, enchendo na igreja, montada no bicho. Oh, meu irmão, Deus te chamou, vem cá, Deus te chamou para te fazer andar entre os grandes. O irmãozinho é uma coisa. Certo? E isso está acabando com as pessoas. É isso que faz a pessoa chegar nessa situação aqui, porque a pessoa acha que não tem juízo de Deus. É mentira. Deus não está vendo nada, Deus não quer saber disso não. Deus está no meu coração. Tem um frigorífico no céu assim, com uns ganchos, que quando você morrer, vai pegar o coração e vai espetar lá, para não dar lá em cima. Acho que é isso que eles pensam. Eu só quero o coração, eu não quero o coração de ninguém não, irmão. Sorte que não vai deixar essa, né? O diabo ataca a churrasqueira pronta. A Bíblia diz que o nosso espírito volta para Deus. Nosso espírito. O corpo, irmão, é pó, ele vai voltar para o pó. E assim ele vai ficar até que o Senhor chamar de volta e a terra tem que dar conta. Agora, o nosso espírito, o que nós somos? O que é o espírito? É o caráter do crente. Seu sentimento não é o seu espírito. Você sente não é o seu espírito. O seu espírito é o seu caráter, o que você é. O que você é. É isso que volta para Deus. É a essência. É isso que vai chegar no julgamento. A sua essência. Quem é você? Você não é o que você fala, você é o que você pensa, o que você sente. Você não é o que você mostra, você é o que você esconde. As pessoas se esquecem disso. Você não é o que você mostra, você é o que você esconde. É isso que Deus leva em consideração. Deus me conhece de um jeito que ninguém conhece. Deus me conhece de um jeito que a minha mãe não conhece. Deus me conhece de um jeito que a minha esposa não conhece. Deus me conhece de um jeito que os meus filhos não conhecem. Deus me conhece de um jeito que vocês não conhecem. Certo? Porque para a carne aqui, para algumas pessoas, a carne é o melhor soro. Oh, nossa, que fez olha, mesmo numa situação de perigo, mesmo ameaçado de morte, olha, fez uma festa para a família. Olha que maravilha, olha que bonzinho, gente. Mas Deus conhece o caráter. Certo? É isso que as pessoas precisam entender. Deus não se engana com esse personagem. Deus não se engana com esse, sabe, com isso que eu mostro, que eu falo. Não são essas palavras que sobem diante de Deus, são essas. A minha oração que sobe não é a que sai da minha boca. É a que grita, porque o meu coração grita. Essa é a oração que chega diante de Deus. Às vezes a minha boca sai só palavras. Mas aquilo que o meu coração grita é isso que chega diante de Deus. Deus não vê como homem vê, Deus não ouve como homem vê. Tem muita gente esquecendo disso. Certo? É por isso que nós vemos pessoas chegando nesse nível de situação aqui, ó. 40 anos servindo a Deus, fazendo, obedecendo, e agora o cara cai na situação de idolatria diante de Deus. Meu Deus. Capítulo 26. E aí o fim dele a gente já sabe, né? Como todos aqueles que seguiram esse caminho, pereceu, foi de arrasto para cima. Deu fim nele. Verso 27. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Porque o salário do pecado é a morte. Certo? Capítulo 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em seu lugar, de Amazias seu pai. E este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Deu 5 para mim, por favor, deu 6. Porque
Deus é buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o muro de Jabné, o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. Eita, começou a obedecer, começou a fazer o que Deus queria que ele fizesse, começou a servir, as coisas começaram a prosperar, começou a dar certo. Aquilo que o outro estava sufocando a fazer, porque ele estava na iniquidade, começou a andar na obediência, fazer, começou bem ali dentro da obediência. Você não faz força, não faz força. Quando um estava empurrando na subida, esse aqui começa a obedecer, ele ouvir o negócio, e ele começa a fazer força para baixo. O negócio é mais fácil, as coisas começam a fluir. Será que tem alguma lição para nós aqui? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu andar contra a vontade de Deus ou a favor da mão de Deus? Será que eu não estou fazendo força para o lado errado? Será que eu não estou lutando contra a vontade expressa de Deus na minha vida? Porque as coisas agora começam a prosperar. Só que como nem tudo são flores, ele também aí, né, começa a se corromper. Verso 16, no capítulo 26. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso e o altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes varões valentes, os quais resistiram ao rei Uzias e lhe impediram. Né? É isso que a Bíblia está dizendo aí. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Que por conta de todo. Aí nós voltamos lá naquela situação que eu acabei de falar. Ele foi tão bem cuidado, as coisas estavam acontecendo tão bem, que ele se perde. E ele faz exatamente o que um outro cara fez lá atrás. Consegue identificação de alguém aqui? Sara? Primeiro vez, né? Porque eu sou rei, eu sou o queridinho de Deus, Deus já me fez vencer. Então eu posso fazer o que eu quiser. Esse negócio de eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, isso é hora de errar. Porque Deus me chamou para ser submisso, Deus me chamou para ser filho, Deus me chamou para ser obediente. Deus me chamou para me dar liberdade, não libertinagem. Certo? E é isso que parece que as pessoas, com o passar do tempo, se esquecem. Mas até então, o que está acontecendo aqui? Ele se sente tão grande, tão grande, tão grande, que ao passo que ele cresce e se sente importante, ele acha que não precisa mais dar junto de Deus de quando ele era pequenininho. E entra no templo como alguém que podia fazer o que quisesse, porque ele era um rei. E aí Deus vem agora. Eita! Aí Deus vem aí agora. Eita! Deus vem. Fala com efeito especial, isso. Essa aí tá gravada, Efeito especial. Então, Deus vem e coloca ele exatamente no seu lugar. Peraí, camarada. Peraí, que as coisas não desse jeito. Certo? E Deus para ele. Como que Deus para ele? Uma lepra. Naquele momento que é repreendido pelos sacerdotes, a lepra toma conta dele. Na verdade, só pula pra fora que já estava bicho. Nota 10 ela. Na verdade, a lepra que estava dentro, aquilo que estava aqui, saiu. Aquilo que ele estava escondendo, até esse momento aqui, pulou para fora.
E agora é aparente e transparente diante de todos aquela situação. Certo? A Cátia até acordou agora. Eita, foi benção, hein? Jesus vai mostrar assim, ó. Tá certo? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Verso 21. Assim ficou o leproso no rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, ou seja, rei, né, na casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais nos atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os derradeiros, estão no livro do profeta Isaías e de Amós, que assim o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com seu pai no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Certo? Então nós paramos aí. Vamos a partir do 27 na próxima aula. Mas você percebe que é automático quando ele se rebela contra Deus, vamos colocar assim, quando ele não quer ser submisso, não quer ser obediente, aquilo que estava, né, dentro, pula para fora, fica exposto agora diante dos olhos de todos. E os últimos dias dele, os primeiros como rei, reconhecido, abençoado, honrado, os seus últimos dias foram como um leproso, desprezado, trancado, sozinho, porque não quis obedecer às ordens de Deus, porque não quis continuar dentro da vontade do Senhor. Fica de exemplo para nós, né, que verdadeiramente nós possamos entender, né, que o Senhor Ele está todo o tempo conosco, que as nossas ações, as nossas atitudes têm que ser de alguém, não que está sendo supervisionado por Deus. Não deve ser esse o seu sentimento. Não deve ser, ai meu Deus, não. Mas que o seu sentimento seja de alguém que está andando com Deus. Amém? Glória a Deus.